Muito bem, meus amigos, bom dia a todos, bom dia, Miriam. Nós vamos então fazer o nosso estudo de hoje. Eu não sei o que pode ser, viu, Nando? Realmente o Paul Talk tem ficado meio destrambelhado de uns tempos para cá. O pessoal não consegue acessar o Paul Talk, não consegue entrar nas salas. Vamos torcer para que todo mundo consiga se estabilizar, né, com esse programa. Então nós vamos fazer o estudo de hoje, o nosso livro Fonte Viva, nessa nossa sexta-feira, o texto de número 3, Na Grande Romagem, que é um texto importantíssimo para nós. Importantíssimo porque ele toca num ponto fundamental dessa nossa opção por seguirmos o Evangelho, por seguirmos os ensinamentos trazidos não só por Jesus, mas por todos aqueles sábios que participaram da construção desse pensamento moralizante, desse pensamento espiritualista que se desenvolveu no decorrer da humanidade. Emmanuel selecionou para nós aqui uma pequena passagem do livro de Hebreus, lá no Novo Testamento, capítulo 11, versículo 8, em que ele diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Daqui é a passagem de Paulo, do livro de Hebreus, então. E aí, quando se fala sobre essa passagem de Abraão, nós temos um trecho interessante lá do livro Gênesis, capítulo 12, versículos 1 e 2, que fala, trata do início da formação do povo hebreu, de todas as suas viagens, de todas as dificuldades que eles enfrentaram. E nessa citação de Emmanuel, ele lembra aquela passagem em que, dentro daquilo que foi descrito na Bíblia, no Antigo Testamento, nesse primeiro livro, tratava de uma conversa, que Abraão teve diretamente com Deus. E aí nós sabemos, que essa palavra divina que alcançou muitos dessas personagens do passado, na verdade eram os espíritos superiores que traziam ali as suas orientações, apontavam ali as direções que deveriam seguir para que chegássemos onde nós chegamos hoje. E aí, então, nesse item, nesse capítulo do livro Gênesis, tem essa passagem que diz assim: ora o Senhor disse a Abraão, nesse caso, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei seu nome, e tu serás uma bênção. Aqui, nesse tipo nessa conversa que Abraão teve com Deus, essa voz desconhecida simplesmente disse que para que ele largasse tudo aquilo que ele tinha, as suas terras, as suas propriedades, a sua família, a proteção de que ele desfrutava, e seguisse em direção a uma terra desconhecida. E naturalmente, nós nos questionaríamos hoje se uma voz viesse dizer para nós que teríamos que largar tudo que nós temos hoje e simplesmente partir em uma certa direção, e lá encarar todos os desafios e começar a partir dali a construir um mundo diferente, um mundo novo. Nós certamente vacilaríamos, porque não é da nossa natureza se aventurar baseado simplesmente numa ideia, num impulso, sem que nós tenhamos algo sólido que nós possamos nos amparar. Nos tempos de hoje, a gente tem essa insegurança, essa dificuldade para construir a nossa vida material, e depois dela estar pelo menos ali um pouco instituída, já é difícil da gente abrir mão de tudo e simplesmente sair, a menos que seja por uma motivação interior, quando nós não temos nada a que nos apegar, mas é essa fé que nos direciona, dizendo: bom, essa voz que me falou, esse pensamento, essa intuição me direciona para aquele local, e para lá eu vou, porque eu confio nessa voz.
E é essa confiança que nós vemos hoje, muitas vezes de uma forma cega, sem questionar, e muitas vezes de uma forma vacilante, onde se questiona demais. Bom dia, pessoal que chegou. Onde se questiona demais. E aí então nós ficamos, poxa, mas será que é isso mesmo? Será que não tem um jeito melhor de se fazer? Será que nós não temos ali opções que possam fazer com que essa viagem seja menos problemática, menos tumultuada? Então a gente começa a levantar esses questionamentos, principalmente nos tempos de hoje, né, quando nós temos a influência das religiões de um modo tão intenso, mas ao mesmo tempo trazendo uma ideia tão fantasiosa, que hoje certamente as pessoas se questionam se realmente aquela mensagem, interpretada da forma como ela é transmitida para nós, se ela tem realmente algum tipo de fundamento. Nós começamos então a seguir pelo caminho da fé raciocinada, essa fé que nos permite questionar, nos permite analisar, nos permite fazer comparações, e aí então chega para nós de uma forma, na forma de um aprendizado muito mais profundo. Nós tivemos ali a participação dos amigos espirituais que vieram através de vários médiums, trazendo ali as suas mensagens. E aí então nós fizemos as nossas comparações, a mensagem de um, a mensagem de outro, e percebemos ali que existe uma igualdade entre elas, no sentido de que através do trabalho que é realizado na nossa vida material, na nossa vida cotidiana, nós conseguiremos alcançar um estado de plenitude espiritual. E isso foi o que chegou para todos nós. São até expressões bastante interessantes, expressões bonitas, né? Mas a gente se pergunta qual exatamente, o que significa exatamente essa plenitude espiritual, o que significa exatamente essa felicidade que todos nós tentamos alcançar, todos nós buscamos. Porque no nosso mundo de hoje, no mundo de provas e expiações, a referência que nós temos de felicidade, a gente sempre tem insistido bastante nisso, é exatamente o conforto material. Nós encontramos ali pessoas que desfrutam de uma estabilidade financeira, da construção de um patrimônio, a estrutura familiar bem construída, sólida, e aí então nós dizemos que aquela pessoa é feliz. Essa é a nossa referência. Quando se fala sobre a felicidade do mundo espiritual, nós ainda continuamos presos à teoria. Continuamos presos às especulações que nós fazemos, que como será que os espíritos vivem nesse plano mais elevado, como será que os espíritos vivem nessa dimensão superior, onde eles não têm a necessidade desse conforto material que nós temos hoje, mas eles vivem essa tranquilidade interior, essa paz interior, essa harmonia. E principalmente, a gente lembra que o que mais expressa a felicidade para todos nós é exatamente as amizades que nós fazemos. Porque nessas amizades a gente percebe que o sentimento puro, o sentimento sincero, o sentimento verdadeiro, ali algo que traz para nós uma ideia do que vem a ser esse estado de espírito. E os amigos espirituais lembram que quanto mais nós nos desenvolvemos no mundo espiritual, maior é o círculo fraterno que nós construímos em torno de nós. E isso também é uma representação, uma forma de nós representarmos essa felicidade. Então a gente vai utilizando essas palavras que vão chegando para nós, todas essas orientações que os espíritos nos passam, que nós devemos nos conduzir de uma forma equilibrada, que nós devemos nos conduzir baseados no amor, na caridade, baseados na fé. E aí então nós temos aquelas duas opções: ou nós abrimos mão da nossa razão e seguimos cegamente, ou nós utilizamos a nossa razão e confiamos nessas mensagens que chegam para todos nós. Essas mensagens que dizem que a condição de vida que nós temos hoje, ela se estenderá no mundo espiritual, e é ali que vai determinar para nós o equilíbrio que nós fomos capazes de construir aqui na nossa vida, no nosso dia a dia. Olá, pessoal que chegou, Betinha, Nirce, Godoy, Jamila, João, bom dia. Então é o que vai determinar para nós a vida que nós teremos lá. Então é uma questão de fé que nós começamos a pensar
né, nessa questão da fé. Porque da mesma forma que Abraão simplesmente largou tudo que tinha e seguiu naquela direção em busca da terra prometida, Canaã, conforme diz no Antigo Testamento, somente acreditando piamente que essa conquista é possível, que nós somos capazes de nos desprendermos de tudo aquilo que sustenta a nossa vida hoje, essa nossa vida material. Então falamos de mundo espiritual, falamos da vida espiritual para nós, é algo que ainda depende muito da fé, depende muito da crença. E cada um tem a sua própria crença, cada um constrói a sua própria crença de acordo com as experiências que vivenciou. Alguns vivem essa crença, essa fé, com muito mais intensidade, outros tentam alcançar as respostas que precisa para fortalecer cada vez mais a sua fé. Então a gente sabe que não existe aquele que é o certo, aquele que é o errado nessa busca. Certa vez a gente conversava aqui na nossa sala sobre essa questão de fé. E eu cheguei a comentar com vocês, né, que há situações, aliás a maioria das situações, é sempre algo bastante intrigante para mim, pessoalmente. Porque muitas respostas que eu buscava nas minhas pesquisas, muitas respostas que eu buscava nos meus estudos, eu não encontrava, pelo menos não da forma como eu gostaria. E aí então eu continuava, apesar do esforço, apesar do estudo, apesar de toda a dedicação com a qual eu sempre me empenhava para fazer com que a doutrina se difundisse, ela era muito mais uma busca pessoal. Aquela busca que não terminava, aquela busca que todos os dias eu tentava encontrar uma resposta, exatamente porque nessa questão de fé, a minha razão sempre acabava ofuscando um pouco aquilo que muita gente tem com facilidade. Na época, né, vocês sabem que cheguei a frequentar a igreja metodista durante alguns anos, isso há mais ou menos 20 anos. Era muito interessante porque quando a gente frequenta um círculo evangélico, a gente percebe que as pessoas expressam sua fé com muita facilidade. Então, por qualquer prece, por qualquer mensagem, por qualquer palavra, as pessoas fecham os olhos e fazem aquelas preces fervorosas, muitas vezes até chorando no meio da prece. E eu me sentia deslocado, porque eu olhava e falava assim, por que eu não consigo fazer isso? Por que eu não consigo encontrar esse sentimento que essas pessoas sentem? Aí eu me lembro de ter conversado com um pastor que era amigo, e eu comentei com isso, né, de uma forma quase que, uma forma reservada, né, porque era ali algo muito pessoal, e eu falava para ele assim, olha, eu estou tentando, mas eu não estou conseguindo alcançar isso que as pessoas conseguem alcançar aqui. Eu vejo a expressão, né, a exteriorização da fé de uma forma sincera, de uma forma sentida, e eu não consigo alcançar isso. Aí eu me lembro que ele fez uma prece, né, naquele momento, fez aquele pedido para o mundo espiritual, para Deus principalmente, né, dentro daquele padrão evangélico, para que meu coração fosse tocado. Mas meu coração não foi tocado naquela época. E aí então eu percebia que eu estava naquele local muito mais pelas amizades que eu tinha, e eram muitas amizades, né, aliás foi por isso que eu fui convidado a participar daquele grupo. E aí então eu estava lá muito mais pelos amigos que lá eu tinha, e pelas atividades que nós realizávamos extra igreja, né, ou paralelamente às atividades religiosas e espirituais, do que pela minha fé propriamente dita. Aí depois de um tempo eu percebi que ali não era o meu ambiente, não era ali que eu queria. E aí então depois de um tempo acabei tendo contato com a doutrina espírita, e isso também próximo a esses 20 anos, e eu comecei a ler, né, em virtude de uma dificuldade que eu enfrentei. A gente lembra, né, que normalmente a gente se aproxima da doutrina espírita ou pelo amor ou pela dor. A maioria de nós infelizmente segue pela dor, e eu fui um desses casos em que me aproximei dela. Aliás, eu tinha pavor da doutrina espírita, né, vocês sabem. Nós tínhamos um livro dos espíritos na nossa prateleira, e era um livro que eu não tocava, não por um preconceito, mas por medo. Eu tinha pavor daquilo tudo, né? Quando eu era criança, minha mãe de vez em quando passava por alguns processos de incorporação mediúnica, e só que de uma forma descontrolada. E quando a gente tinha ali por volta dos 6, 7 anos de idade, a gente via aquela coisa acontecendo, aquilo criava um pavor que vocês não imaginam.
Então a doutrina espírita, para mim, de falar de espírito, de falar de incorporação, foi uma coisa que me assustou durante muito tempo. E aí então eu não tocava nesse livro, né? Se tocasse era para tirar de um lugar e colocar no outro, mas eu não fazia questão nenhuma de abrir esse livro para poder saber o que tinha dentro. Só o fato de imaginar que aquela cena que eu presenciava me causava tanto medo, e aquela cena era descrita dentro desse livro, eu jamais chegava perto dele. E aí então, passando esse acidente, né, ou aquela situação que eu vivenciei, comecei a tentar entender o porquê das coisas, a tentar entender por que as coisas se desenrolavam daquela forma, qual era a razão daquilo tudo. E aí então acabei tendo contato com os amigos que começaram a me levar para fazer um tratamento espiritual numa casa espírita. E ali então, né, ia com aquele receio, aquela dificuldade de não saber falar não, porque eles vinham com tanta vontade, com tanta disposição para poder me acompanhar até lá, que eu falei, bom, vamos lá, vamos ver que bicho vai dar isso daí. E comecei a participar uma vez, a frequentar outra, e um tratamento que durou quase 3 anos. E no meio disso, logo no começo, bom dia Francis Braz, no meio disso eu comecei a ter contato com obras espíritas. Esses livros de psicografias, romances e tudo mais, eu comecei a ler, e aí eu comecei a ver nessas obras aquilo que eu buscava. As mensagens, as ideias, as respostas começaram a aparecer, mas ainda assim, apesar de ter ali aquele conteúdo que preenchia a minha razão, ainda assim aquela questão da fé ainda ficava vacilante. E eu ficava pensando, por que eu não consigo sentir no fundo do meu coração, como outras pessoas sentiam, esse chamado espiritual, né? Vamos usar essa expressão que é bastante comum, né, dentro dos meios católicos ou evangélicos e tudo mais, mas também não deixa de ser o nosso caso, né? Porque quando a gente fala em chamado espiritual, nós realmente conseguimos nos sintonizar daqui do mundo material com o mundo espiritual. E eu continuava ainda caminhando, meio que naquela solidão interior, com a cabeça cheia de informações, com a cabeça cheia de respostas, mas sem ser tocado, né, sem estar sensibilizado com essa situação, com essa relação com o mundo espiritual. E na época em que eu disse isso, alguns amigos vieram depois falar comigo e disseram assim, você sabe que eu sempre tive medo de dizer isso, sempre tive medo de assumir que eu também ainda vivo, né? Infelizmente eu ainda vivo essa solidão espiritual, porque eu não consegui ainda ser sensibilizado também. E as pessoas começaram a perceber que essas pessoas, né, e nós de um modo geral, começamos a perceber que não tem nada de errado nisso. Mas é uma fase da nossa vida em que as respostas precisam ser trabalhadas dentro de nós, modificadas naquele processo de razão para aquele processo de sentimento. E esse processo é lento, esse processo é trabalhoso, e nem todos conseguem de uma hora para outra. Por isso essa questão da fé, quando a gente fala que ela é muito subjetiva, não existe aquele que é melhor ou pior pela sua fé. Existe aquele que tem a sua fé já estabelecida e existe aquele que busca a sua fé. E nem por isso ele deixa de ser mais ou menos privilegiado, ou mais ou menos, estar mais ou menos próximo de Deus. É simplesmente uma questão pessoal, né? Tá, depois eu te conto, Nando. Depois eu te explico direitinho. Então, mas o interessante é assim que nesses momentos em que a gente leva essas chacoalhadas da vida, a gente acaba refletindo muito sobre o porquê das coisas. E aí quando você não consegue encontrar resposta, essa busca ela se torna ou muito intensa, ou você acaba desistindo. E aí você pensa assim, bom, eu não acredito nisso que está sendo dito sobre espírito, sobre mundo espiritual, sobre a vida no mundo espiritual. E aí então, nessas perguntas que a gente vai fazendo, aqueles que vão desistindo não encontram sentido nos sacrifícios que devem fazer, nas renúncias, por exemplo, do seu próprio egoísmo, nas renúncias do seu orgulho, da sua vaidade,
muitas vezes não se preocupam, né? Por que eu tenho que me sacrificar, de ter que, por exemplo, suportar as pessoas que eu não gosto, sendo que seria muito mais fácil eu gritar e botar para fora aquilo que eu penso, virar as costas e ir embora. Quando a gente começa a assumir esse compromisso de transformação, mesmo que muitas vezes a gente não vislumbre no mundo espiritual aquilo que nós realmente desejamos, dentro de nós essa mudança começa a acontecer, porque nós nos colocamos, nós nos propusemos a isso. Então eu posso pensar assim, de certa forma é a expressão da fé, porque muitas pessoas vivem as suas vidas materiais com a cabeça no mundo espiritual, algumas vezes até esquecendo de viver as suas experiências materiais, negligenciando o trabalho, negligenciando a família, negligenciando o próximo que precisa de assistência. Mas ele pensa assim, eu quero ir para o céu, ou eu quero ir para uma colônia espiritual, ou eu quero ir para Shangri-La. Cada um coloca ali, né, o seu nível mais elevado, né, ou aquele local que ele vê como ele considera como um paraíso. Então ele vislumbra o mundo espiritual tentando, né, no seu dia a dia, alcançar essa condição de plenitude espiritual. Outras pessoas, entretanto, né, e nessa eu acabei me incluindo também, eu percebi que dificilmente eu vou conseguir vislumbrar aquilo que o mundo espiritual me oferece, porque, infelizmente, eu sou muito mais razão do que emoção, muito mais razão do que espírito. Então, qualquer coisa que eu faça para tentar entender o mundo espiritual vai ser muito mais um estímulo da minha criatividade para tentar imaginar como será o mundo espiritual do que realmente ter essa convicção de que ele é daquele jeito. E aí então a gente pensa o seguinte, olha, independente do que eu pense a respeito do futuro, o que importa é o presente. E nesse presente eu tenho que fazer a minha parte, porque eu sei que o futuro vai chegar. E eu tenho que estar bem para receber esse futuro. Eu tenho que estar bem para me adaptar a ele. Porque do contrário, eu vou acabar simplesmente vivendo a minha vida aqui de uma forma não apenas isolada, mas de uma forma solitária também. E sem construir absolutamente nada de positivo. Então, quando a gente fala sobre essa questão da fé, que, por exemplo, a primeira mensagem que trouxe para nós aqui no início, que Abraão simplesmente largou tudo que tinha e pela fé ele seguiu aquela voz interior que disse que ele tinha que ir para aquele local, Emmanuel coloca para nós assim, que pela fé o aprendiz do Evangelho é chamado, como Abraão, à sublime herança que lhe é destinada. A constrição atinge a todos. O grande patriarca hebreu saiu sem saber para onde ia. E nós, por nossa vez, devemos erguer o coração e partir igualmente. Ignoramos as estações de contato na caminhada enorme, mas estamos informados de que o nosso objetivo é Cristo Jesus. Quantas vezes seremos constrangidos a pisar sobre espinheiros da calúnia? Quantas vezes transitaremos pelo trilho escabroso da incompreensão? Quantos aguaceiros de lágrimas nos alcançarão o espírito? Quantas nuvens estarão interpostas entre o nosso pensamento e o céu em largos trechos da senda? Insolúvel a resposta. Importa, contudo, marchar sempre no caminho interior da própria redenção, sem esmorecimento. Hoje é o suor intensivo, amanhã é a responsabilidade, depois é o sofrimento e em seguida a solidão. Ainda assim, é indispensável seguir sem desânimo. Quando não seja possível avançar 2 passos por dia, desloquemo-nos para diante, pelo menos alguns milímetros. Abre-se a vanguarda em horizontes novos de entendimento e bondade, iluminação espiritual e progresso na virtude. Subamos sem repouso pela montanha escarpada, vencendo desertos, superando dificuldades, varando nevoeiros, eliminando obstáculos. Abraão obedeceu sem saber para onde ia e encontrou a realização da sua felicidade. Obedeçamos por nossa vez, conscientes de nossa destinação e convictos de que o Senhor nos espera, além da nossa cruz, nos cismos resplandecentes da eterna ressurreição.
Então aqui a mensagem, ela diz respeito a exatamente isso, né? Porque muitas vezes eu não sei para onde, eu não sei como, eu não sei quando, mas eu sei que vai acontecer. E essa fé, ainda que limitada, já é o suficiente para que a gente viva a nossa vida com todo esse esforço, que a gente viva a nossa vida com toda essa dedicação, sustentados desses princípios que nós abraçamos. Né? Sem dúvida, Brás, né? Bastante conturbada a história dele. Né? Mas como a gente sempre fala, né, naquela época em que o mundo, em que essa civilização, os hebreus, ela estava sendo construída, ela estava sendo desenvolvida para que trouxesse uma grande transformação no nosso mundo, era um processo de desenvolvimento que quebraria, né, muitas tradições, quebraria muitos estilos de vida, muitos interesses daquela época. E aí então houve a necessidade dessa grande turbulência, como ainda é até hoje. Né? Quando a gente fala sobre a época nesse conflito que existe entre os israelenses e os palestinos, hoje eles se odeiam, hoje eles se atacam, hoje eles se matam e não sabem por quê. E tudo começou exatamente nesse período, né, do passado, nesses milênios do passado, em que houve, né, esse chamado para que chegasse a essa terra prometida. Então você vai chegar naquela terra prometida e lá você vai se instalar. Só que ele se instalou exatamente no meio de uma região onde já havia sociedades ali morando. Então ele teve que meio que se acotovelar com aquelas pessoas, e de lá para cá a gente vê aí essa turbulência toda. Aquilo que era para fazer com que ali fosse o berço, né, do monoteísmo, fosse o berço das civilizações espirituais, digamos assim, acabou se tornando exatamente ali o ponto mais turbulento da nossa humanidade. A Miriam colocou: as gerações nascem, né, e crescem com ódio, né, mas o ideal já é distante. A gente lembra sempre que nós temos grupos de pessoas, né, Miriam? Grupos de sociedades no nosso mundo que recebem missões. Essas missões de ajudar na grande transformação do mundo. O ideal de luta, né? Então, essas grandes transformações. Então, naquela região, os hebreus chegaram e trouxeram receberam essa missão de fazer com que aquela ideia politeísta das adorações vazias, das adorações voltadas muito mais para o materialismo, isso fosse dissolvido e a conquista espiritual começasse a partir dali. Tanto que foi ali que Jesus nasceu, algum tempo depois, para trazer a sua mensagem. Infelizmente, nós percebemos que ali acabou fracassando, e nós chegamos então depois na Europa, onde nós tivemos ali não só a formação da Igreja Católica, mas a própria chegada, o próprio advento do Espiritismo, lá no século XIX, na França. Também teve ali, né, aqueles grupos tiveram a sua missão de trazer essa mensagem real do mundo espiritual, e infelizmente acabaram também fracassando. Aí chegou a vez do nosso país, o Brasil, que acabou assumindo essa responsabilidade de difundir essa mensagem, e hoje, né, o Brasil pode ser considerado a capital do espiritismo no mundo. Essa é a nossa missão. Eu espero que a gente não fracasse, né? Então, e aqueles grupos que foram se perdendo no meio do caminho, se desviando daquele ideal de luta, né, eles estão ali agora, né, lutando contra os próprios princípios. Né, quando se fala, né, Brás, a pátria do Evangelho, o coração do mundo, é exatamente essa missão que nós temos hoje. Né? Então, nesse texto, quando nós falamos que nós temos que buscar essa transformação baseados nessa nossa fé, cada um vivencia essa fé de um modo muito particular. Eu sempre falo para vocês que muitas vezes a gente procura fazer comparações, como eu mesmo fiz. Por que os outros não conseguem, os outros conseguem e eu não consigo, né? Então via aquele pensamento triste, aquele pensamento de fracasso, enquanto outras pessoas viviam, né, o sucesso dessa relação com Deus. Depois de um tempo eu comecei a perceber que não tinha nada de errado comigo, mas que na verdade era uma busca que eu procurava desenvolver, que eu deveria desenvolver,
que dependia de mim, esse aprendizado. E o conteúdo desse aprendizado viria de acordo com os caminhos que eu escolhesse traçar. Então hoje parece até interessante, né? A gente vive, né, muitas vezes vive esse conflito de fé, questionando, fazendo perguntas e tudo mais, mas ao mesmo tempo abraçando com tanto amor um propósito como esse. Então a nossa vida é assim, mesmo que muitas vezes nós tenhamos dúvidas, mesmo que muitas vezes nós sejamos atingidos por calúnias, por incompreensões, por lágrimas que infelizmente nos atingem, por essas nuvens que infelizmente acabam nublando o nosso pensamento e dificultando o nosso contato com Deus, o importante é nós termos a fé de que o caminho que nós escolhemos é o caminho correto, de que a vida que nós escolhemos, o tipo de vida que nós escolhemos, é um tipo de vida que vai nos conduzir a um estado de felicidade, embora nós não tenhamos ideia de como seria exatamente essa felicidade. E aí então a nossa vida vai seguindo. Essa é a parte mais importante de tudo. Porque do contrário, a gente vai vivendo a nossa vida, aqui presos no mundo material, desfrutando daquilo que o mundo oferece, com todos os seus conflitos, com todos os seus, com todo o seu egoísmo, com todo o seu, com toda a indiferença que existe entre as pessoas, e a gente vai se deixando contaminar por esse tipo de vivência, por esse tipo de vida, e a gente vai então se endurecendo cada vez mais. E nesse endurecimento a gente vai se distanciando, né, dessa realidade espiritual que todos nós devemos alcançar. A Miriam colocou, tem um documentário bem legal que fala desse conflito Israel-Palestina, mostrando as novas gerações e a tentativa de pensar diferente, promessas de um novo mundo, né? Tá aí feita a recomendação da Miriam, que deve ser bem interessante mesmo, né? Porque certamente tem tem um trabalho muito profundo a ser feito nesse grupo, e esse trabalho é um trabalho de transformação, não apenas de transformação pessoal, mas a transformação da própria sociedade, que infelizmente vai demorar bastante ainda para acontecer dentro desse ritmo que a gente tem observado. Então, meus amigos, nós temos ali, sempre tem uma passagem que eu gosto muito de citar para vocês, de um filme chamado Tenha Fé, uma comédia romântica, em que os personagens, né, um dos personagens, que é um padre, durante o seu sermão, ele faz ali uma brincadeira com as pessoas que participam, né, da missa que ele está conduzindo, e aí então ele pergunta para as pessoas sobre os 7 pecados capitais. Aí um fala que é sobre a gula, o outro fala que é sobre a luxúria, o outro fala que é sobre a raiva, e assim chega nos 7 pecados capitais. Alguns lembram, outros não lembram, e aí então ele chama atenção, né? Aqueles que não lembram precisam estudar, né? Precisam ficar de castigo para poder estudar. Mas aí depois ele fecha de uma forma muito interessante, ele diz assim, mesmo assim, tudo isso que a gente tem conversado trata de religião, são os conceitos, as definições, os dogmas de cada religião. Então a religião a gente pode discutir, porque ela se baseia em teoria. Mas a gente jamais pode tratar da questão da fé. Exatamente porque a fé, nesse caso, ela é muito pessoal e ninguém tem o direito de violar a fé de ninguém. Eu lembro também de Madre Teresa de Calcutá, que nós já falamos sobre ela, que ela escrevia uma carta para um bispo amigo dela, que morava nos Estados Unidos, e ela falava sobre o conflito que ela vivia por não conseguir sentir a presença do mundo espiritual, sentir a fé, aquele toque divino, né, a presença de Jesus, por exemplo, dentro do seu coração. Então ela dizia, né, que, olha, apesar de tudo aquilo que eu faço, eu vivo essa solidão, eu vivo essa dificuldade. Então, na verdade, essa crise de fé que ela vivia mostra exatamente isso. Não é pelo fato de você não conseguir vislumbrar aquilo que se deseja no mundo espiritual que vai fazer com que a sua vida seja uma vida desperdiçada. Então hoje nós temos esses princípios. Temos as mensagens que chegam no mundo espiritual, falando sobre a vida de cada uma dessas entidades. Os espíritos contam o que viveram aqui no mundo material, depois contam como são suas vidas
no mundo espiritual, como sendo continuidade daquilo que viveram. Alguns conseguiram promover transformações bastante profundas nessa estada no mundo espiritual, e eles trazem para nós, e é isso que vai nos fortalecendo cada vez mais. Me preocupar, por exemplo, sobre o tipo de vida que eu terei no futuro, e também, não por uma questão de barganha, mas na verdade é uma consequência natural da vida que nós temos hoje, e vamos alcançar esse equilíbrio também no mundo espiritual. O resto virá como consequência. Não importa naquilo que eu acredito, não importa naquilo que os espíritos nos falam, mas o que importa é que a minha conduta vai criar em torno de mim uma psicosfera que vai fazer com que eu me aproxime de espíritos que têm esses mesmos princípios que eu abracei. Se eu desejo elevar a minha sintonia, então o trabalho que eu tenho que fazer de sacrifício pessoal, de sacrifício desses nossos sentimentos ainda primitivos, ainda infantis, né, que eles sejam sublimados e substituídos por esses sentimentos nobres que são trazidos para nós por esses espíritos, mas de uma forma bastante clara, bastante precisa, o próprio exemplo que Jesus trouxe para todos nós. Obrigado, Batinho. O exemplo que Jesus trouxe para nós. Jesus não como homem religioso, mas como esse mesmo espírito que vivia a sua vida tendo pleno conhecimento do que era essa realidade do mundo espiritual. Ele então vivia a sua vida, cumprindo ali a missão que ele abraçou, essa missão de transformar o mundo através de uma mensagem que era interpretada pela prática, por aquilo que ele fazia, por aquilo que ele dizia também, pelos exemplos de conduta, pelo trabalho que era realizado. Então ele agia daquela forma porque ele já tinha convicção, ele sabia exatamente o que precisava ser feito. Nós ainda somos motivados pela troca, na maioria das vezes. É melhor eu agir dessa forma para que não aconteça isso. A gente vê isso no nosso mundo hoje, de modo geral, quando se fala sobre céu e inferno. A gente percebe que muitas pessoas agem de uma forma equilibrada, de uma forma elevada, pelo medo de não entrar nesse inferno. Ou ele age dessa forma, já preparando no futuro esse ambiente celestial que ele deseja alcançar. Então, na verdade, tudo que ele faz com sacrifício, mas não é com o sacrifício de se transformar, mas é de alcançar essa nova condição no mundo espiritual. E infelizmente isso acaba sendo feito de um modo incompleto. E muitos espíritos se decepcionam chegando no mundo espiritual, porque eles pensam assim: mas eu fiz tanto sacrifício para poder chegar naquele paraíso que eu imaginava, e infelizmente eu não alcancei aquilo. E aí então o esclarecimento vem, porque na verdade a conquista dessa dimensão feliz no mundo espiritual não é simplesmente uma questão de troca, é uma questão de real transformação. Então o mundo espiritual mostra para nós exatamente isso, né? Bom dia, Conceição. O mundo espiritual mostra exatamente isso. Por maiores que sejam os meus esforços, eles não valerão muita coisa se esses esforços não partirem de uma real transformação interior. Não adianta eu imaginar, por exemplo, que eu conseguirei, como acontece, vamos supor que eu trabalhe numa empresa e eu não gosto de trabalhar naquela empresa. Mas de qualquer forma, como eu quero ser promovido, eu vou tentar me dedicar ao máximo, porque aí eu mostro o serviço, mostro a minha vontade, e aí então eu recebo como consequência essa promoção. Mas eu continuo não gostando daquele trabalho, eu continuo não gostando daquela empresa. Já nessas conquistas do mundo espiritual, elas são diferentes. Elas não podem ser mascaradas pelas nossas vontades superficiais. No mundo espiritual, tudo acontece quando há sinceridade. Então, tem casos interessantes, até um espírito que traz ali o seu depoimento no livro O Céu e o Inferno, em que ele viveu a sua vida na condição de um espírito feliz, de um espírito equilibrado. E aí então no mundo espiritual ele dizia, né, que olha, eu não era espírita, e ainda não sou espírita, mas eu vivia com dignidade, eu vivia seguindo os princípios que eu acreditava. E aí então, chegando no mundo espiritual, ele recebeu como consequência essa nova condição, independente das intenções que ele tivesse.
Ele não fez por isso ou por aquilo. A gente vê muito isso entre os ateus. As pessoas que recusam de todas as formas essa crença dogmática, essa fé muitas vezes irracional, com que as pessoas que se envolvem com religiões acabam vivendo. Então ele se recusa, ele fala, eu não quero isso porque eu não acredito que é assim que aconteça na vida. Porque na verdade muitas vezes a sua descrença é muito mais baseada na falta de opção do que numa crença convicta. Mas independente disso ele tem os seus princípios. Ele sempre pensa, eu tenho que agir dessa forma porque eu sei que é assim, eu tenho que respeitar as pessoas, eu tenho que me respeitar, eu tenho que fazer com que o mundo seja melhor através do esforço de cada um, e eu estou fazendo a minha parte. Ver alguém em sofrimento me toca profundamente, eu preciso me mobilizar para fazer com que o sofrimento daquela pessoa seja transformado num alívio. E aí então ele começa a agir de um modo inconsciente, sem qualquer tipo de intenção, sem qualquer tipo de propósito, e ele acaba depois alcançando exatamente aquilo que a maioria daqueles que tem essa fé convicta, essa fé fervorosa, consegue alcançar. Então a gente tem ali os ateus, a gente tem os religiosos, a gente tem as pessoas comuns, que procuram viver suas vidas de um modo digno e recebem como consequência exatamente isso. Para nós, que temos o entendimento do mundo espiritual, temos o entendimento da responsabilidade dessa verdadeira transformação interior, é fundamental que nós conciliemos as nossas intenções, o nosso entendimento, o nosso conhecimento, para poder fazer com que essa nossa transformação seja intensa, seja rápida e seja realmente eficaz. E a doutrina espírita faz exatamente isso, nos dá essa oportunidade de aprender, compreender e praticar. Se nós não tivermos nenhuma atitude que realmente seja significativa, é porque nós ainda não conseguimos compreender aquilo que a gente se envolve, com o qual a gente se envolve durante tanto tempo. Eu frequento uma instituição, faço isso, faço aquilo, me envolvo em muitas atividades, mas na verdade todo esse ambiente e todas essas ações interiores, ela vai ter muito pouco efeito se eu não fizer com que isso saia com sinceridade do meu coração. Por isso então, mais uma vez, pois é, Bras, aceitam nessas definições que são bastante interessantes, mas o que importa é o modo como eles se conduzem. Então nós temos ali que pela fé o aprendiz do Evangelho é chamado, como Abraão, à sublime herança que lhe é destinada. A pergunta é, qual é exatamente o nosso grau de convicção para essa herança que nos espera? Essa herança de plenitude, de paz, de harmonia. Independente dessa fé, que nós o conduzamos à nossa vida com dignidade, com confiança, com esperança, com determinação, sempre para fazer com que a nossa atitude contribua, as nossas atitudes contribuam para que o mundo se torne melhor. Essa é a parte mais importante de tudo. O resto virá como consequência. Se a gente ficar fazendo cálculos para saber quanto falta e o que precisa ser feito para alcançar esse estado de felicidade absoluta, a gente vai desperdiçar o nosso tempo. Porque na verdade não é uma questão de cálculo, é uma questão de consequência natural. E é esse esforço pessoal que a gente tem que fazer para promover essa transformação interior. E vivenciando essa transformação interior, para nós, a nossa vida vai seguir com mais tranquilidade, apesar das turbulências, apesar dos desafios que ela nos oferece, principalmente no campo dos relacionamentos, no campo financeiro, no campo da saúde física. Então, apesar dessas dificuldades, conforme o próprio Emmanuel traz para nós aqui no final, ele diz assim para nós, que hoje é o suor intensivo, amanhã é a responsabilidade, depois é o sofrimento e em seguida é a solidão. Então o nosso mundo hoje, infelizmente, ele traz essas etapas que são bastante dolorosas, só que nós não somos desse mundo, nós estamos nesse mundo. E estarmos aqui hoje mostra exatamente o que é o vencer, o que é o superar, o que é eliminar obstáculos e tudo mais. O Zé colocou, creio que é importante se convencer, não importa com que fundamento. Na verdade, Zé, a gente lembra que as religiões, de modo geral, elas procuram convencer as pessoas de que ela é a dona da verdade. Só que a gente lembra que ninguém convence ninguém. As pessoas se convencem. Se convencem por aquilo que elas buscam e por aquilo que elas encontram.
Então nós, embora sejamos ali aqueles buscadores sedentos de respostas para a nossa vida, a gente tem que lembrar sempre que, independente das respostas, o importante é a gente acreditar naquilo que a gente vive, do porquê de eu estar vivendo daquela forma. Eu acredito que eu tenho que ser uma pessoa de bem, eu acredito que eu tenho que ser uma pessoa generosa, eu acredito que eu tenho que ser uma pessoa que contribua para que o mundo se transforme. Se nós tivermos essas convicções sobre os nossos princípios pessoais, o resto já está garantido. Agora, se nós buscarmos aquilo que está fora de nós, sem fazer essa transformação pessoal, aí de nada vai adiantar, vai ser uma mera ilusão. E ilusão, o mundo espiritual está cheio. A quantidade de gente que se ilude, esperando alguma coisa e não consegue encontrar é enorme. Começam então a justificar, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, por que isso não aconteceu? Simplesmente porque ele não se transformou. Tudo aquilo que ele fez foi exterior. Então, meus amigos, esse é o nosso estudo de hoje, que trata exatamente isso, desse ponto, que é na grande romagem. Né? Então, vamos em frente, trabalhando por essas mudanças interiores, trabalhando pelo fortalecimento dos nossos próprios princípios. Para aqueles que já têm a sua fé solidificada, e aí então tem uma mais facilidade ainda de lidar com as suas atitudes, de fazer os seus sacrifícios pessoais. Para aqueles que não têm ainda essa fé solidificada, então o esforço acaba sendo dobrado. Mas o que vale são os princípios morais que carrega dentro de si. Essa que é a parte fundamental nesse nosso processo de crescimento interior. Façamos, independente daquilo que nos espera, façamos com convicção, acreditando que aquilo que nós estamos fazendo é fazer o certo. E fazendo o certo, nada mais a gente precisa se preocupar. Bom, eu vou passar para a nossa amiga Miriam, que vai fazer o encerramento para nós.